Jesus nos ensina que a morte não existe. Já se passou muito tempo desde que Jesus esteve aqui materializado entre nós, nos trazendo belíssimos ensinamentos. E embora ele tenha trazido tantas lições, por enquanto pouco compreendemos sobre o mundo, os céus e sobre nós mesmos. Aos apóstolos foi dado conhecer os mistérios de Deus por eles serem mais elevados espiritualmente, mas hoje nós somos considerados preparados para receber também conhecimentos do mundo espiritual, que para a gente era muito misterioso. O Espiritismo nos ensina que, na verdade, só o nosso corpinho que morre e que, na hora da morte, o nosso espírito se desprende do corpo e vai viver a vida no mundo espiritual, livre dos julgos da carne. A morte é apenas uma transformação. Se durante a nossa vida nós cultivamos bondade, amor, caridade e boas virtudes, o nosso espírito vai para o mundo espiritual cheio de luz e cheio de alegria. Agora, se durante a vida nós fizemos muitas coisas ruins, fomos maldosos, nos prendemos nos vícios e nas coisas negativas, nosso espírito chega no mundo espiritual cheio de trevas, cheio de tristeza, de dor e de sofrimento. O próprio Jesus nos deu a prova da vida eterna, quando ele sofreu aquelas angústias na cruz. 3 dias depois, ele retornou cheio de luz, mostrando para as pessoas que ninguém morre de verdade, que nosso espírito é eterno e que, se nós formos muito bondosos, o nosso espírito sairá desta vida cheio de luz. Por isso, crianças, querem sair aqui dessa vida cheios de luz? Querem ser espíritos mais evoluídos? Sigam os ensinamentos de Jesus. Afinal, ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um domingo juntos, que domingo abençoado, no grupo espírita beneficente do Dr. Rahman. Muito bom, não é verdade? Então, para começarmos, vamos fazer a leitura do Evangelho no capítulo 5, no item 13. Bem-aventurados os aflitos. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração do seu sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e em vez de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, nada vê além da vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso.
O fato de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas, levando o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e a atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que venha a passar. Dessa forma, o homem ganha uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto que pela inveja, o ciúme e a ambição, ele se submete voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência. A nossa existência passa muito rápido. Precisamos aproveitar, estudar bastante, ajudar os amiguinhos e prestar coisas, e obedecer a mamãe e o papai, e nos preparando cada vez mais aos poucos para nos tornarmos pessoas de bem, homens de bem, mulheres de bem, pessoas que ajudam, que a gente possa se colocar no lugar do outro, sempre pensarmos o que gostaríamos que o outro fizesse com a gente. A gente não faz isso, nós ajudamos tão pouco, a gente não tem esse olhar maior, ficamos muito restritos a nossa família, nosso filho, e precisamos ampliar a nossa visão e olharmos mais além, que tem muita dor na nossa ponta. Podemos estar sempre ajudando, sempre tem alguém precisando de ajuda. E sabemos também que dessa forma, quando ajudamos os outros, nós também somos ajudados. Vamos crianças fazer a nossa prece, porque a tia Gisele também vai conversar com vocês sobre o livro dos Espíritos. Vamos fechar os olhos e fazer a prece que a tia gosta muito. Meu anjinho da guarda, meu bom protetor, guardai minha alma pro nosso Senhor. Protege a mamãe, o papai, todas as crianças, todos os doentios, toda a humanidade, todas as pessoas nas ruas, nos hospitais. E assim pedimos permissão por nossa parte para darmos por início a mais uma evangelização de domingo. E vocês viram que a gente colocou aqui os brinquedos, tem muitos brinquedos no berçário para vocês brincarem, muito desenho para vocês assistirem, junto com as tias. Fiquem com Deus, meus amores. E agora, já fizemos. Boa tarde, amiguinhos. É uma alegria estarmos aqui reunidos, não é mesmo? Para mais uma aulinha de evangelização, onde estamos aqui juntinhos para aprender um pouco mais dessa doutrina tão bendita. E hoje a tia Gisele vai conversar com vocês sobre a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre as relações no além-túmulo. Vamos começar? Pergunta de Kardec. O poder e a consideração que alguns homens têm na Terra também os tornam superiores ao chegarem ao mundo espiritual? E os espíritos respondem que não, pois, como dizem os salmos, os pequenos serão exaltados e os grandes serão rebaixados.
E aqui tem uma explicação. Os cargos e a posição financeira e social de uma pessoa na Terra não se repetem na erraticidade. Entre os espíritos, a autoridade de uns sobre os outros está ligada à superioridade moral, ao progresso que tem alcançado. Assim, os espíritos superiores, aqueles que mais progrediram, têm autoridade sobre os que progrediram menos do que aqueles. As ordens dos espíritos, como já vimos, são diferentes de acordo com o grau de merecimento. Desse modo, alguém que tenha sido muito poderoso na Terra, como um político influente ou um homem rico, pode pertencer e muitas vezes pertence às categorias menos elevadas de espíritos. E como nos ensinam os próprios espíritos, o seu empregado mais humilde e pobre pode ser um espírito de grande elevação. Então, a posição social, a riqueza, não quer dizer que no plano espiritual ele tem uma posição melhor. Muitas vezes acontece justamente ao contrário. Aqueles que não têm tantos recursos materiais, não são pessoas importantes aqui na Terra, mas têm uma moral muito elevada e no plano espiritual estão em uma posição bem superior. Pergunta de Kardec: todos os espíritos se relacionam reciprocamente entre si? E a resposta dos espíritos é: os bons espíritos vão a qualquer lugar. E é assim que deve ser, para que eles possam exercer sua influência sobre os maus. Mas os lugares em que os bons espíritos habitam são proibidos aos espíritos imperfeitos, para que estes não possam perturbar esses lugares com as suas inclinações inferiores. Uma vez que os espíritos têm como missão ajudar os bons espíritos, eles têm a missão de ajudar no progresso dos demais espíritos. E é por isso que eles podem se deslocar até onde quer que eles se encontrem. Já os maus espíritos, que muitas vezes tentam impedir os espíritos inexperientes alcancem um estado melhor, né? Eles tentam atrapalhar a evolução de espíritos inexperientes. Esses espíritos, eles ficam limitados a determinadas regiões. A comunicação entre os espíritos não é feita com palavras, como acontece aqui no planeta Terra. Ela é estabelecida através do fluido por onde são transmitidos os seus pensamentos. Então, a comunicação entre os espíritos é via pensamento. Os espíritos se reconhecem como? Através do perispírito. Assim como nos reconhecemos uns aos outros quando encarnados, através dos nossos rostos e corpos materiais. Dessa forma, os desencarnados, ao desencarnados, poderemos reconhecer as pessoas com quem convivemos na Terra, né? Através do perispírito, quando desencarnamos e encontramos uma pessoa, ela pode nos reconhecer através do nosso perispírito. E quando partimos da Terra, né? Os nossos parentes e amigos costumam ir ao nosso encontro? Os espíritos respondem que sim. Os espíritos costumam ir ao encontro da alma que eles estimam, né? Os espíritos que já foram anteriormente, né? Tem irmãos que ainda estão encarnados. No momento da desencarnação desse irmão que está na Terra, essa alma, esse espírito querido dele pode vir sim ajudar ao processo de desencarnação. Eles vêm recebê-lo
eles dão a elas os parabéns como se eles voltassem, né, ao regresso ao mundo espiritual, como se eles voltassem de uma viagem, por ele ter conseguido escapar dos perigos da estrada. E a auxiliam, olha só, eles auxiliam no despreendimento dos laços corporais. E se encontrar com as almas que amam é uma graça, né? Isso é uma bênção, que é dada aos bons espíritos. Então, podemos observar que não são todos que vão ter essa oportunidade. São os bons espíritos que vão, sim, ter a oportunidade de ser recebidos pelas almas queridas que já se foram anteriormente, né? As almas de quem eles amam, né? E se encontrar com as almas que amam é uma graça dada aos bons espíritos. Mas o espírito que se acha maculado, que ele se acha manchado, ele fica isolado. Diferente acontece, né, com os espíritos que não merecem, né, porque estão manchados, estão devotados ao mal, eles não fizeram por merecer essa graça, e aí eles ficam isolados. Ou só tem à sua volta espíritos semelhantes a ele. Trata-se de uma punição. A nossa chegada ao mundo espiritual, depois da desencarnação, depende totalmente da vida que tivemos levado, né? Depende da vida que tivemos levado aqui na Terra. Assim como os espíritos predominantemente bons são recebidos com festa, os espíritos voltados ao mal podem ficar isolados ou tendo apenas como companhia outros espíritos igualmente maus, né? Porque a gente precisa lembrar de que as nossas escolhas em vida, das nossas escolhas feitas em vida, vai depender nosso estado após a morte. Esta está em nossas mãos fazer a opção. Kardec pergunta aos espíritos que, além da simpatia geral, que vem da semelhança que existe entre os espíritos, há também afetos particulares entre eles, né? Além da afinidade, né, que existe entre os espíritos, os espíritos bons, há afetos particulares? E os espíritos respondem que sim, como acontece entre os homens. Mas os elos que unem os espíritos, eles são muito mais fortes quando eles se acham sem o corpo físico, pois aí esses elos não sofrem influência das paixões humanas. Então, quando o espírito está livre do corpo físico, essas paixões não atrapalham e os elos entre eles, a afinidade entre eles, ela é muito mais forte. Os espíritos semelhantes de grau semelhante de evolução se atraem e se estimam. E é uma estima que existe entre os homens, como podemos ver. É ainda maior nos desencarnados. Então, a estima que vemos entre os encarnados, ela é muito maior entre os desencarnados. Porque, como já foi falado anteriormente, eles estão livres do corpo físico. Só que os espíritos também podem se odiar. Isso acontece entre os espíritos impuros, que muitas vezes se odeiam entre si e odeiam também os encarnados, né? Um espírito que está desencarnado pode alimentar um ódio, ter um desafeto com contra um encarnado, torcendo para que as coisas, para que eles sejam infelizes. Mas o ódio, ele não é regra. Mesmo entre pessoas que foram inimigas enquanto estavam encarnadas, a morte pode trazer o quê? Uma compreensão
de que os motivos que levaram a brigar não têm tanta importância. E aí esse ódio pode se desfazer. Em alguns casos, né, a lembrança dos atos maus que foram praticados por alguém pode fazer o espírito se afastar de quem praticou esses atos contra ele. E aqueles a quem fizemos mal quando encarnados podem nos perdoar, se forem bons e virem o nosso arrependimento. Então, se nós fizemos mal a alguém, quando, né, esse espírito, né, ele pode vir nos perdoar, né? Porque como? Ele vendo o nosso sincero arrependimento. Em alguns casos, eles podem ficar muito ressentidos, a ponto de nos perseguirem por um longo tempo, inclusive até entre mais vidas, entre outras vidas. Mas é bom ficar claro, né? Agora, né, para finalizar, é bom que fique claro que isso só acontece caso a gente mereça essa perseguição. Então, se por algum motivo a gente fez mal a alguém, esse espírito desencarnado, né, tiver um ressentimento muito grande para conosco, ele pode tentar nos prejudicar, mas ele só vai conseguir se a gente merecer essa punição, né? Se a gente não merecer, nós estamos protegidos e ele não vai conseguir nos atingir. Agora, vamos fechar os nossos olhos para a prece final. Deus Pai de infinita bondade, Jesus Mestre amado e amigo, benfeitores e amigos espirituais que nos assistem, que nos acolhem, aqui estamos agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado. Que possamos voltar aos nossos lares reabastecidos para mais uma semana de trabalho. Proteja cada família aqui representada. Fica conosco hoje, agora e sempre. Assim seja.